até o começo do século XX, a cidade era imaginada como um organismo denso, né? E servido para o transporte coletivo. Na verdade, é uma evolução da cidade medieval, aquela grade de Veneza, de Florença, das cidades, onde os múltiplos caminhos eram para você fazer a pé ou tração animal. Só que foi inventado o transporte coletivo, mas as cidades ainda tinham essa coisa de ou vai a pé, ou vai de ônibus, ou vai de transporte público. Mas o espírito do tempo do século XX, para mim, ele tem esse ícone aí. Isso ficou na cabeça de todo mundo. Isso fez a cabeça do prefeito, isso fez a cabeça do pai do Alfredo, quando ele comprou aquele carro, o Standard Vanguard. Imagina, você dirigir nos anos 30... 30 não, quanto? 50. Nos anos 50, você ser da Standard Vanguard. Pô, mas picareta, Standard Vanguard é meio contraditório. Ou você era da Vanguard, mas de qualquer maneira, todo mundo queria ter um carro. Né? E até a gente lembra da propaganda da Volkswagen no Brasil, que você ainda vai ter um Fusca. E isso daí passou a ser, vamos engenheirar a cidade para a circulação do automóvel. E aí aquele subúrbio, aquela coisa maravilhosa para onde a gente se dirigia, isso aí ficou como um ícone depois da Segunda Guerra Mundial. Imaginem os Estados Unidos, 3 milhões de homens voltam da guerra, e o que eles ganham? Eles ganham crédito para construir uma casa no subúrbio, uma carta que lhes dá direito a um curso universitário e crédito para comprar um carro. Felicidade para todo mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E assim a gente já foi. Agora, tinha um problema. Para chegar até essas casas do subúrbio, tinha uma tal da infraestrutura. E aí, dá-lhe de engenharia de tráfego para a gente se divertir. Né? Nos anos 60, tinha muita gente que achava que isso aí era progresso. Né? Aí a gente começou a cair na real de que existe algo de perverso nessa história. Resumo da ópera, a gente levou um século para colocar uma frota de quase 1 bilhão de veículos sobre o planeta Terra. Nós inventamos 3 tipos aí, seguimos 3 modelos para seguir, as norte-americanas, as europeias e as cidades países em desenvolvimento. Vamos lá para o nosso grande guru de estilo de vida. Os americanos inventaram essa sandice chamada subúrbia, que é um lugar de baixa densidade, em geral fechado, ou virtualmente fechado, porque ele está isolado, decadência dos centros urbanos, ausência de transporte público, shopping centers e a Caixa, né, Walmart e coisas do gênero, que detonavam um ecossistema urbano, um ecossistema de negócios, e as famigeradas free. Guardem essa palavra. E, para se ter uma ideia, 25% das viagens em transportes urbanos nos Estados Unidos ocorrem em New York City. 1/3 da matriz energética de todo o país é consumido no transporte individual. Eu acho que não dá para ninguém acompanhar isso. Vocês estão vendo que lá em cima nós temos o paradigma da ineficiência, são as cidades americanas, especialmente Houston, Phoenix, Detroit, Denver. Você vai caindo, você vê aqui as cidades que são mais, digamos assim, equilibradas, são as cidades europeias. Você está ali, Paris, Londres, Copenhague. O Sirkis mostrou um slide de Hong Kong em que você via as pessoas andando de escada rolante. Isso é possível numa cidade, isso faz sentido numa cidade que tem alta densidade. Vocês estão vendo que não tem cidades de terceiro mundo ou país emergente, nem nada. Por quê? Porque elas constituem um terceiro grupo, que é o dos países que estão fazendo a urbanização em 1 ou 2 gerações. Os Estados Unidos, ou melhor, os países europeus, a urbanização foi feita ao longo de séculos. Nós estamos fazendo a urbanização em décadas. A verdade inconveniente é o seguinte: o Augusto Ivan, que me precedeu, falou da conta, que nunca ninguém fez aqui, do que se gasta em infraestrutura viária, que poderia ser alocada de maneira diferente. Provavelmente, o que garante a acessibilidade para a Barra, e aí você pode botar todos aqueles conjuntos que foram feitos há já 40 anos, os viadutos, os túneis, etc., daria para a gente fazer um outro metrô. Ou daria para a gente fazer um outro tipo de urbanismo. É o cobertor curto.
Se você privilegia a infraestrutura viária, que hoje consome entre 30% a 40% dos recursos de município no Brasil, você podia estar pensando em outras coisas. Nesse passivo que vem na urbanização acelerada. E aí nós estamos misturando, porque nós temos Rio de Janeiro, temos Mumbai, temos Caracas. Caracas, as pessoas estão fazendo o seguinte, custa $2 encher o tanque em Caracas. Todo mundo tem carro. Então, em Caracas, você já tem um novo estilo de vida. As pessoas que estão 30 quilômetros, 20 quilômetros do Del Valle, elas se levantam às 2 horas da manhã, às 3 horas da manhã, para não pegar um engarrafamento, chegam na porta do escritório no Vale, dormem no estacionamento e às 8 horas saem do seu carro para trabalhar. É impossível a gente ter que ir no modelo americano ou no modelo europeu. Não dá. Nós vamos ter que inventar um troço diferente. Rio de Janeiro, maravilhosos os projetos, mas o problema não é fornecer mais BRT, ciclovia. O problema é o seguinte, nós vamos dobrar a nossa frota ao longo dessa década. É esse o futuro que nos espera. Não, se nos consola, isso também espera na Índia, isso também espera em Bangkok, na Tailândia. Na Tailândia, em Bangkok, as pessoas carregam urinol descartável dentro do carro. A gente se sente tão mal, na verdade, porque a gente está fazendo um trânsito entre civilizações distintas, entre a sociedade pós-industrial, que está ficando no nosso retrovisor, e a sociedade que eu chamo de digital global. E a gente vai ter que inventar, porque não tem modelo para a gente ir para lá. Por isso que eu chamo de tempo de pensar fora da caixa. Esse tempo vai ser brabo. Se tem alguém incomodado com o que já tinha de complexidade, vai ficar pior. Essa década promete mais complexidade, mais volatilidade, mais turbulência, mais incerteza. Nós estamos passando, na verdade, de uma outra fase da globalização para o cosmopolitismo. Nós já estamos com 200 milhões de pessoas que estão vivendo expatriado. Não são mais imigrantes. As pessoas vão e voltam. A verdade, o que está acontecendo, pessoal, é que a gente vai ter um mundo de mais movimento ainda, passagem barata, internet, etc. E os mercados são aqueles que interessam. Aqueles 10 países, Brasil, Índia, China, Rússia, México, Coreia do Sul, Indonésia, Turquia, África do Sul e Tailândia, é o amanhã. O resto é retrovisor. Ao longo dessa década, nós vamos ver os Estados Unidos se arrastando em estagnação e os países do G6 escolhendo entre entrar em decadência, como é o caso indiscutível de Itália, por exemplo, ou ficar em estagnação, como é o caso do Japão. Isso, quando essa ficha cair, os economistas vão pedir à revista Economist para fazer uma matéria de capa, e eu acho que essa é a melhor ilustração para mexer com os economistas. Se eu tivesse que apresentar apenas um slide, seria esse. O custo do carro sai da compra do carro para o uso do carro. Vocês já viram isso uma vez. O país tem hoje 202 milhões de telefones celulares. Vocês se lembram que em 1990 até 94, até a privatização, a gente listava como bem para o imposto de renda o telefone. O carro vai ter um modelo de negócio que é o seguinte, a montadora te dá o seu carro. Ou melhor, a concessionária do pedágio, a concessionária da garagem, a concessionária vai te dar o carro e você vai pagar os custos dele. O primeiro ponto não é prover transporte coletivo, o primeiro ponto é você penalizar ou cobrar a externalidade do uso do carro. O segundo, sim. Aí agora nós vamos falar em ter sistemas de transporte coletivos. E o terceiro ponto é a reforma urbanística. É isso que a gente está fazendo, com muito juízo, é a propriedade, é o Porto Maravilha, é o conceito de centralidade, é o upgrade de favelas. As favelas vão se tornar bairros populares em todos os sentidos. Agora, qual é o grande problema para fazer acontecer essa nova mudança? Onde é que está o problema? Liderança política. Não é um problema de tecnologia, não é um problema de você perguntar para o engenheiro de transporte ou para você perguntar para o administrador, o concessionário de metrô, o que ele pode fazer. Alguns exemplos inspiradores. Ken Livingstone, prefeito de Londres, que em 2003, apesar de todas as pesquisas de opinião dizerem que ele era um louco, a ponto de chamá-lo de Red Ken, o Ken vermelho, resolveu botar a taxa de congestionamento para o acesso a Londres Central. Nós tivemos um visionário aqui que deu certo, um dos heróis, como o Augusto Ivan falou, que eu acho que é o exemplo do Jaime Lerner.
que foi o primeiro a pensar nessas coisas, nessa visão de urbanismo integrada com o uso do solo, que impediu que houvesse, por exemplo, a shopping centerização nociva que houve em outros lugares. Os shoppings em Curitiba eram sempre, como Estação, por exemplo, era sempre uma forma de você reciclar edifícios públicos ou privados geradores de tráfego. Os ônibus de Bogotá eram aqueles que serviam de souvenir, que a gente comprava lá, que é a lotação, com frutas, galinha, etc., no teto dele. Esse cara falou o seguinte: olha, eu preciso de calçada, eu preciso de ciclovia, eu preciso de um sistema de transporte. E vou fazer. Com mandato de 3 anos. Uma das coisas importantes que o Henrique Peñalosa investiu foi o marketing social. Mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Não é só prover infraestrutura. Você precisa fazer com que as pessoas tenham um outro software mental. O que eu digo é o seguinte: liderança política, para entender esse novo paradigma, esse novo tempo, ela precisa de 3 coisas. Ela precisa ter criatividade, ela precisa apostar em inovação e ela precisa apostar em ousadia. Sem essas 3 coisas, é mais do mesmo. Sem essas 3 coisas, a gente vai ficar como nesse quadro de Van Gogh, Os Prisioneiros. Aliás, isso daí me lembra muito o Congresso, a Câmara dos Vereadores. Existem algumas exceções. Eu espero que vocês, Aspaz e Alfredo, não se sintam o tempo todo assim. Eu sei que em alguns momentos vocês vão sentir. Mas lembre-se que nós estamos aqui. E quando eu digo nós estamos aqui, a ideia é o seguinte: como consultor, a gente está hoje trabalhando com uma frente específica de capacitação de prefeitos e secretários para poder entender esse novo tempo. A gente trabalha fundamentalmente pensando o seguinte: a cada eleição é um ciclo que você tem de filtrar lideranças. Uma das coisas que nós estamos apostando, do ponto de vista de negócios, e negócios virtuosos, é na capacitação desse público-alvo. Ou seja, eu estou atendendo, nesse projeto que se chama Cidade 2020, fundamentalmente, prefeituras, oferecendo aconselhamento estratégico, workshop de planejamento e desenvolvimento de projetos especiais. A gente crê que isso é uma forma concreta da gente produzir respostas novas para as perguntas que estão vindo aí desse novo tempo. Muito obrigado.